Olá a todos, sejam bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo do Evangelho sequencial. Já há algum tempo que estamos trabalhando com esse estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo. E mais um dia nos encontramos para essa tarefa. Eu me chamo Marcos Ribeiro, sou trabalhador do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, faço parte do setor doutrinário. E aqui estou, em alguns domingos, com vocês para esse momento de reflexão sobre o Evangelho. Nós estamos no capítulo 21, vamos dar início ao capítulo 21, mas antes de darmos sequência ao nosso estudo, faremos, como de costume, um momento de reflexão, um momento de conexão com o Mestre Maior. Então, para isso, convido a todos para que possam se sentir à vontade, fechar os olhos, mentalizar o Mestre Jesus, para que a gente possa proferir uma prece inicial, encher nossos corações de amor, de paz, de fraternidade, para que possamos ter momentos de muito aprendizado, momentos de reflexão, de entendimento, que esses instantes possam reverberar aos nossos familiares, nossos amigos, que possamos estar conectados, sensíveis, abertos a estes ensinamentos tão importantes deixados pelo Cristo. E que nós já encontramos agora esses ensinamentos mastigados através das obras de Kardec. Obrigado, Pai, por mais esse instante, e assim podemos iniciar o nosso estudo. Pois bem, estamos dando continuidade, né, como nós acabamos de falar, e esse capítulo 21, que fala haverá falsos cristos e falsos profetas, e o tópico específico que nós iremos falar é o começo do capítulo, que fala: conhece-se a árvore pelo fruto. Bom, eu sempre gosto de trazer essa informação. A gente, quando começa aqui um capítulo, eu sempre relembro a obra do Evangelho foi dividida em partes, e do capítulo 18 até o capítulo 26, Kardec traz uma análise sobre a proposta da redenção coletiva, né? Ele traz a ideia de que ninguém vive só, precisamos de um coletivo, né? Para que a gente possa se manter em progresso, né? E o capítulo 21 ele traz mais ou menos essas informações. Eu vou fazer a leitura da passagem do capítulo, não vou ler o item todo, para que a gente possa ter tempo de fazer uma reflexão, mas o que eu vou ler tem uma representatividade de tudo que está nesse item, que é: conhece-se a árvore pelos frutos. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. Sarças é uma planta que lembra uma roseira, uma rosácea. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Lucas, capítulo 6, versículo 43 ao 45. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, cobertos de pele de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou nas figas nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conheça-la, eis, pois, pelos seus frutos. Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e o seduzirão a muitos.
levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará e a iniquidade, a caridade de muitos esfriará, mas aqueles que perseverar até o fim se salvará. Bom, aqui essa parte do Evangelho faz uma introdução a itens que se desdobrarão focado na imagem de falsos profetas, né? Mas, na verdade, essa parte introdutória aqui do Evangelho é um bom chamado para que a gente possa perceber que esses ensinamentos, né, claramente, Jesus demonstra que o mal na terra e o bem vem do interior dos seus habitantes, ou seja, de nós que somos espíritos em evolução, com dificuldade de entender e aceitar a lei de amor. Lei essa, né? Lei sem a qual o mal continuará a existir nesse mundo, né? Ou seja, todo o trabalho de eliminação do mal tem que começar com a nossa reeducação, né? A gente precisa entender que a nossos pensamentos, as nossas ações, elas refletem, né, todo esse bem e o mal que o planeta possui hoje, né? Então, assim como as árvores, todos nós também temos uma natureza íntima, né? Essa natureza íntima que fala sobre nós através dos nossos frutos, que são nossos pensamentos, né? Nossas atitudes, nossas ações, nesse mundo que vivemos, né? No planeta em que vivemos. O interessante é que o homem, em qualquer idade, em qualquer época, né? Em qualquer momento da sua reencarnação, tem a oportunidade de transformar essas emoções, de transformar esses sentimentos, né? De reformular o pensamento, reformular conceitos. E assim, com isso, ele consegue principalmente mudar as suas ações. A partir de um momento como esse, em que a gente faz uma reflexão, entende os aspectos fundamentais para o processo evolutivo, a gente reformula nossas ideias e passa a agir de uma forma diferente. Então, o Evangelho traz essa reflexão que nossas ações representam, nesta passagem, os nossos frutos, né? Então, é aquilo que a gente está gerando de fruto é o que a gente é hoje no planeta, né? A proposta da mensagem é pensarmos em tornar tudo diferente de antes, né? Fazer uma reavaliação do nosso processo sempre no caminho da nossa melhora. Então, isso é que é interessante, né? Então, amigos, né? Colegas e companheiros que aqui estão todos os domingos, né? Nós vivemos em busca, né? De uma felicidade. Quem busca essa felicidade precisa se conscientizar dessa necessidade de autoconhecer-se, né? De fazer essa reflexão. E se a gente for analisar de forma objetiva, o que é que isso quer dizer, né? Que observando nossas ações a tudo e a todos, né, ao nosso redor, família, amigos, trabalho, é, 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 reconhecermos nossos defeitos e nossas qualidades boas, aceitando como fruto de si mesmo. Então, a gente fazendo essa análise de tudo e todos, né, a gente pode perceber o que é que a gente tem de bom e de ruim e passar a nossa peneira, né? E com essa análise, né, com essa reflexão, devemos procurar diminuir tudo isso que consideramos defeitos, né, e que a gente sabe que está pautado no Evangelho, e desenvolver novas qualidades produtivas com essa reforma, com essa melhora. Então, eu acho que esse é um trabalho individual, né, que só nós podemos fazer por nós. Eu não posso esperar que o outro aponte os meus defeitos. Eu preciso fazer essa análise e identificar isso, reconhecendo que aí vem um movimento de se reformular. E o interessante é que esse tipo de exercício ele vai se tornando mais fácil com a perseverança, né? A mensagem fala um pouco sobre isso, né? É, a persistência, todo esse processo de tentativa com o auto-reconhecimento nos fortalecerá para que a gente possa se melhorar. Todos os que buscam ser pessoas melhores nessa existência precisam desenvolver essa reforma íntima, né? Essa busca interior para gerar esse processo de reforma íntima. Emmanuel, tem uma frase de Emmanuel que ele fala, né? Coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações e espera confiante, né? Então, olha só, que a gente, né,
nos coloquemos à disposição da melhora, busque a ajuda do Pai, para que a gente possa conseguir ter essa melhora, né? E espera, né? Se no momento de oração a gente nos conectamos com Cristo e temos a possibilidade de fazer, né? De transcender esse desejo. E no item 2 e 3, né? Do Evangelho, Mateus e Marcos, eles citam os falsos profetas, os falsos cristos, né? Quem são eles? Quem são esses falsos profetas, esses falsos cristos? Que até então a gente está falando desse mecanismo de que, né, o fruto que a gente colhe é exatamente o nosso pensamento, as nossas ações. Então, esses falsos profetas e falsos cristos são aqueles que, tendo certo conhecimento e habilidade, são conhecedores de algum tipo de conteúdo, né, usam explorando as pessoas em proveito de sua ambição, de seus desejos de dominação, né? Isso sempre existiu na humanidade, né? Podem ser considerados prodígios por algum conhecimento adquirido ao longo do tempo, ou por habilidade mais ou menos desenvolvida, né, que impressiona, né? E é independente da sua qualificação moral. Então, o que cada quer dizer é que esse falso profeta a gente encontra em qualquer momento, né? E ele esclarece que a palavra profeta tem um significado amplo na aplicação no Evangelho de Cristo, né? São enviados de Deus para instruir os homens, né? E lhes revelar as coisas ocultas, misteriosas da vida espiritual. Então, isso, para nós, já é bastante conhecido. Quando falamos de profeta, pensamos em um indivíduo que tem, né, um suposto poder, né, de conhecimento, né? Então, o profeta é aquele que tem como missão instruir os homens, né? E lhes falar sempre dos ensinamentos maiores. Esse é o verdadeiro papel do profeta, né? Então, percebemos que ser profeta é uma missão muito importante, né? Então, quando somos enviados como profeta, temos uma missão na Terra, uma missão muito especial. É ser porta-voz das mensagens do Evangelho, né? Ser propagadores dos ensinamentos do Mestre Jesus. Imagine o compromisso que assumimos em ser profetas, né? O homem assume ser profeta e vê o planeta nos embasar de informações, né? Quantos profetas verdadeiros temos, né? E quantos falsos profetas temos. E é por isso que o mais importante pensarmos que mais do que propagadores da palavra, né, são exemplos vivos. Então não adianta ter o conhecimento, falar e não pôr em ações, né? Esse conhecimento vivo desses ensinamentos, né, em todos os momentos, né, através de seus atos, da sua postura. Esse é o verdadeiro profeta que é trazido pelo Evangelho. E podemos observar muitas vezes pessoas que aparentemente querem nos falar a respeito do Evangelho de Jesus, no entanto, poucas vezes podemos observar essas mesmas pessoas exercitando de forma verdadeira os princípios do Evangelho na sua vida. Usam desse artifício do conhecimento, né, falham na sua missão para poder dominar ou até mesmo ter o poder. Então, vamos nos apegar nos verdadeiros profetas, inspirar neles e também nos reformular, né? E essas pessoas que devemos nos inspirar, né, é aquela na qual Kardec diz, né? Ele fala que o verdadeiro profeta deve ser reconhecido por características mais sérias do que simplesmente a fala, né? O verdadeiro profeta tem que ser reconhecido exclusivamente pela sua ordem moral, pelas suas ações, né? Ele deve agir verdadeiramente como apóstolo do Cristo. Tem uma essência de ensinamentos, né, em seu coração e isso vai reverberar, vai refletir em frutos bons, né? E não simplesmente só uma, um- uma, uma expressão de palavras sem ter ação moral. Esse sim é os falsos profetas. No livro dos Espíritos, na pergunta 624, né, Kardec pergunta, né, qual o caráter do verdadeiro profeta? Né? E aí os Espíritos respondem, né, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus, poder reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos, né? Ou seja, um conjunto de ações, não é só as palavras, tem que ter também
por as nossas ações, né? A ação desse indivíduo. Então, meus irmãos, a mensagem do Evangelho de hoje foi essa, né? E que possamos refletir sobre o que traz a proposta do Cristo. E no estudo sequencial, vamos desdobrar mais sobre essa ideia de falsos profetas, falsos cristos, né? Fortalecendo a ideia do verdadeiro profeta, e assim cada vez mais a gente possa entender a mensagem trazida pelo Evangelho com essa reflexão feita por Kardec, né? Então, estamos chegando mais uma vez nos nossos momentos finais do nosso estudo, né? Quero agradecer a todos pela companhia, por estarem aqui, né? E que possamos agora refletir um pouquinho, proferir a nossa prece de encerramento, para que estejamos fortalecidos para mais uma semana que se inicia, esse começo de mês de setembro, que o Mestre Jesus possa nos guiar, nos fortalecer hoje e sempre. Que possamos aproveitar esses instantes para envolver nossos familiares, envolver nossos irmãos que estão enfermos, que possamos vibrar positivamente em prol do planeta, em prol do nosso país, do nosso estado, do nosso município, em prol da nossa família. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Que possamos mais uma vez, juntos, refletir sobre os teus ensinamentos e assim possamos dar início a mais uma semana fortalecidos, confiantes, envolvidos com muita esperança, perseverança e muito amor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade e que possamos ter um final de domingo envolto com muita felicidade. Que assim seja. Obrigado a todos por mais uma companhia e que possamos nos encontrar nos próximos domingos. Até mais.